Qual é o papel da liderança na construção da cultura organizacional? Esse é um tema muito estratégico. Vem comigo na reflexão de hoje. Primeiro nós temos que definir o que é cultura, né? Cultura nada mais é do que a forma como as pessoas se comportam. É o jeito com que as pessoas fazem as coisas acontecer dentro da organização. Tem empresa que tem uma cultura competitiva, tem empresa que tem uma cultura onde as pessoas são colaborativas. Há empresas em que as pessoas têm uma cultura de analisar as coisas, pensar bem antes de fazer. E há empresas que a cultura é já ir fazendo sem mesmo pensar. Depois a gente vai ver o problema que criou. Veja, cultura está o nosso jeitão de fazer as coisas, de resolver os problemas, de enfrentar os problemas, a forma como a gente se comporta com os clientes, com os fornecedores, entre nós dentro da organização. Então a cultura é isso, a cultura nada mais é do que essas condições que são muitas vezes invisíveis, porque elas não estão aparentes, né, mas que moldam o comportamento das pessoas. Gilberto, e o que faz com que a cultura de uma empresa seja como é? Bom, e é por isso que o título do vídeo é tão instigante. Geralmente, assim, o ponto mais importante para uma cultura da empresa é a atitude da liderança. Você pode me perguntar, mas a atitude do principal líder? Não necessariamente, mas influencia. Porque, veja, se você tiver um presidente que tenha um comportamento nas reuniões, que não deixa ninguém falar, tem que ser tudo do jeito dele, ele impõe tudo sobre a data que tem que acontecer, como tem que acontecer, ele é agressivo nas palavras, ora, é natural que vá criando no seu time diretivo, que está sempre com ele ali nas reuniões, um jeito semelhante de agir com as suas equipes, gradativamente. É uma regra? Não. Às vezes você tem um presidente que é uma pessoa educada, uma pessoa que está aberta à aprendizagem, que escuta todo mundo, que é colaborativo, mas tem um diretor na empresa que é da pá virada, é um indivíduo agressivo, é um indivíduo que não colabora, é um indivíduo arrogante. Então, na área desse diretor, a tendência é que tenha uma cultura diferente das outras áreas da organização. Então, por vezes, você vai até mesmo encontrar nas grandes organizações o que a gente chama de subculturas. Por quê? São várias empresas dentro da mesma empresa, porque são várias culturas. Cada área, às vezes, tem o seu jeito de fazer, que é muito baseado no diretor daquela área, porque nem sempre as pessoas têm acesso ao presidente. Isso é muito comum. Em empresas muito grandes, o presidente não tem um contato com as pessoas na execução do dia a dia, então a cada área fica com a cara do seu diretor. Por que é importante, então, a gente refletir sobre isso? Porque se você estiver na posição de um CEO, de um presidente, de um diretor, ou seja, se você é um líder de negócio, é muito importante você considerar a cultura da sua organização. A primeira reflexão que tem que se fazer é o seguinte: qual é a cultura que a nossa organização precisa para ela continuar crescendo e prosperando nos próximos anos? Ou seja, em outras palavras, como as pessoas que compõem a nossa organização deveriam se comportar com os clientes, com os fornecedores, entre eles, com a comunidade, para que a gente, como organização, para que esse sistema continue crescendo e prosperando ao longo dos próximos anos. Isso tem que ser pensado e muitas vezes não é dentro das organizações, não há clareza dos elementos de cultura. Um dos aspectos importantes para você definir uma cultura são os valores da organização, porque os valores ditam como a gente deve se comportar, né? Então os valores, eles guiam a cultura da organização. Então se você tem propósito, você tem missão, você tem visão, você tem valores, você ajuda a construir os elementos essenciais de uma cultura, né? Da forma como você quer, aquilo que você quer que seja cultivado pelas pessoas, nas relações entre elas, com os de dentro e com os de fora da organização. Então, se nós estamos falando que a organização quer uma cultura de aprendizagem, ela quer uma cultura com autorresponsabilização, ela quer uma cultura de colaboração, o que se espera? Que os líderes sejam exemplos desse tipo de atitude no dia a dia. Então, uma vez que a organização tem a clareza da cultura que ela precisa e que ela quer desenvolver, o próximo passo é definir o quê? Bom, é assim que os meus gestores precisam conduzir as coisas quando surgirem um problema. Então, vamos supor, uma empresa que fala o seguinte: a nossa cultura aqui vai ser de aprendizagem e colaboração. Surgiu um problema, vamos aprender com ele, vamos reunir o pessoal, vamos somar as perspectivas para encontrar a melhor alternativa e vamos atuar juntos para resolver. Por quê? A gente vai aprender com o problema e vamos colaborar para resolver o problema, porque essa é a nossa cultura.
Então, logo, os líderes, quando vão conduzir uma situação de um problema identificado, conduz de um jeito que as pessoas se sintam à vontade para aprender com o problema sem se sentirem culpadas e, ao mesmo tempo, à vontade para colaborar entre as pessoas para criar uma alternativa juntos. Veja, se o líder, na hora que surge um problema, tem uma atitude de dizer, faz assim, assim, assado, é para fazer desse jeito e para fazer até tal dia. Cadê a colaboração? Cadê a aprendizagem? Não tem. Por quê? Porque ele tem uma fala diretiva, unidirecional, dele para a equipe. Então, nesse formato, você não vai ter um líder que tem esse tipo de atitude, jamais você vai conseguir construir uma cultura de aprendizagem e colaboração. Gilberto, mas e aí? Uma empresa identifica que tenha que ter uma cultura de aprendizagem e colaboração. Mas os líderes não têm esse tipo de atitude. Bom, aqui tem que ter um processo de capacitação, né, para conscientizar os líderes da importância dessa nova cultura, um processo de capacitação para ajudá-los a aprender a se comportar nos rituais, que são as reuniões, nas rotinas do dia a dia, né, com base nessa nova cultura. Coaching para eles desenvolverem as competências que faltam para eles poderem agir com base nessa nova cultura. Gilberto, e mesmo que você fizer tudo isso, alguns líderes não se comportar assim, tem que demitir. Por quê? Se a empresa identifica que a cultura seria de aprendizagem e colaboração e tem alguém que não consegue se encaixar, essa pessoa começa a ser um problema, começa a ser uma doença dentro do sistema. Então, nesse caso, ela teria que ser convidada a deixar a organização e identificado no mercado alguém que pudesse assumir essa posição com essas características, ou alguém dentro da própria organização que possa ser promovido e assumir essa posição com essas características. Veja, cultura é muito sério. O Peter Drucker costumava dizer o seguinte, a cultura come estratégia no café da manhã, porque você cria uma estratégia que requer as pessoas aprenderem e colaborarem. E aí, na hora que a gente vai para fazer acontecer, os líderes são unidirecionais, eles dizem o que os outros têm que fazer e é eles que determinam tudo, você não vai conseguir colocar aquela estratégia para rodar. Então, é muito importante para quem está na posição de líder de negócios, olhar para a cultura da sua organização e construir a cultura que vai permitir a prosperidade nos próximos anos. Quarta-feira que vem, eu te espero aqui com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.